Olá, boa noite. Aqui estou para dar início a mais uma live em movimentos. Hoje o tema será Caminho do Coração. Como escolher um caminho? O que faz você escolher este ou aquele caminho? Hoje, enquanto a Bianca contar a sua história, né? Quem sabe a gente pode encontrar uma oportunidade para refletir sobre os nossos caminhos, sobre as nossas escolhas, né? Como é que a gente vai criando essas possibilidades de desenvolvimento na nossa trajetória, não é? Então, estamos aqui aguardando a Bianca. A Bianca é terapeuta e ela realiza leituras de tarô, meditações guiadas e barras de axis. E ela também é formada em relações internacionais. Então, com essa variedade de caminhos, ela vai poder falar um pouco sobre o caminho do coração, né? Então, estamos aqui aguardando a Bianca. E olá, Bianca. Vamos ver se a Bianca se aproxima. Às vezes acontece isso, né? Na verdade, nesse mundo das lives, a gente acaba sendo surpreendida por muitas coisas, né? Vamos ver o que a Bianca pode dizer pra gente. Enquanto isso, vocês podem estar falando alguma coisa sobre o caminho de vocês, né? É fácil encontrar o caminho do coração, né? Como é que vocês chegaram a um caminho, né? A reconhecer que o seu caminho é o caminho. Então, a Bianca está aqui chegando. Muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, boa noite. Assim como todos, muito bem-vindos, né? Eu nem sei se eu já tinha falado isso, que fiquei um pouquinho ansiosa na expectativa da sua entrada, e talvez nem tenha dito que todos são muito bem-vindos. Ai, obrigada, Olivia. Eu estava aqui tentando, mas apareceu que não estava dando a live, mas agora deu tudo certo. Que ótimo. Então, Bianca, a gente tem contado aqui, né, a nossa trajetória de desenvolvimento e muitas vezes, né, assim, o que nos impulsiona nessa jornada tem a ver com questões lá da nossa infância, né? Com aquela velha pergunta, né, que chega assim, né, o que é que você quer ser quando crescer, né? Então, será que você tem uma história para contar para a gente, Bianca, de o que você queria ser quando você crescesse? Sim, Olivia, acho que todo mundo passa por essa pergunta, né? É, bom, quando eu era pequena, eu sempre quis ser veterinária. Minha vida inteira, assim, de pequena, né? Até o segundo ano do ensino médio, eu tinha certeza que eu seria veterinária. Meus pais me apoiavam muito nessa decisão. Inclusive, eu tinha alguns veterinários que eram amigos nossos, e eu ia lá, participava de alguns atendimentos. Eu vi a operação de uma cachorrinha nossa, inclusive. Enfim, eu tinha, assim, certeza. Eu amava animais, amava cuidar, achava que era esse o meu destino, né? Uhum. Mas eu acho que isso foi mudando aos pouquinhos, né? Eu também, desde criança, já que você perguntou sobre essas questões que vêm com a nossa infância, né? Eu sempre gostei de algumas coisas consideradas místicas, assim. De pedras, eu gostava muito, de incensos, de tarô, né? Mas eu sempre considerei isso um hobby. Nunca imaginei que poderia ser algo próximo, da minha vida profissional. E como foi?
como foi surgindo, né, esse impulso que foi te levando para o profissional? Bom, na verdade, teve uns desvios do caminho aí por um tempo, né? E eu, na verdade, não acredito que seja um desvio, eu acredito que seja parte, né? Parte do caminho. Que quando eu fui chegando no ensino médio, eu comecei a ter aulas com professores de história, de geografia, que eu admiro muito até hoje, e que eu comecei a me interessar muito mais por esses assuntos. Então, eu me interessei por política, geopolítica, e eu comecei a pensar nas relações entre os países, né? A cultura, como isso altera uma relação entre países, a história, a economia e tal. E aí eu fui fazer relações internacionais, na verdade. Então eu fui para o interior de São Paulo, em Marília, comecei a morar lá, e aí eu comecei a fazer esse curso, e aí me envolvi em um monte de grupos de estudos, né? Eu gostava muito de participar de grupos, né? E aí eu, no final das contas, participei também de um grupo chamado UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, e nesse grupo eu tive muito contato com as pessoas da terceira idade que participavam e eu amei, assim. Inclusive comecei a dar aulas de inglês ali por uma questão de eles queriam, eu estava ali, eu ofereci de forma voluntária e aquilo me motivou muito, assim, ter pessoas. Eu acho que eu comecei a perceber que eu precisaria trabalhar com pessoas olhando olho no olho, conversando, se inspirando umas com as outras. E eu acho que isso foi mudando um pouco as coisas, né? Eu me formei, voltei para São Paulo, comecei a trabalhar numa empresa, mas aquilo, a forma como o mundo corporativo é composto, né? As coisas vêm mudando, mas eu sentava muito tempo numa cadeira, num computador, né? Mandando e-mails, e eu acho que aquilo não estava me fazendo feliz. Eu fui percebendo que eu precisava voltar para as pessoas, para o dia a dia, para olhar olho no olho. Aquilo me fazia muita falta, assim. E eu acho que foi aí que eu comecei a pensar em outras possibilidades, né? É, então, aqui a Mai está dizendo que no ensino médio, né, a gente é pressionado pelas profissões mais tradicionais e que a gente esquece um tanto desse desenvolvimento da alma, né, principalmente aqui nesse nosso mundo mais contemporâneo mesmo, né? E é interessante mesmo ver que, lógico, de toda forma, tem aí uma sensibilidade, né, latente, né, fosse lá pelo cuidado com os animais, né, cuidado com a natureza, né, com esses seres mais sensíveis também, de alguma forma, né, e então você desponta essa sua sensibilidade para uma fase da vida que também tá bem sensível, né, assim, da terceira idade, mas que estão buscando explorar outras coisas. E aí, então, esse universo das relações internacionais ou não, né, ou mais íntimas, né, acaba despertando para você, né? Para onde que isso foi te levando, Bianca? Eu acho que foi nesse momento que eu entendi que se eu não estava feliz ali, não fazia sentido insistir, né? E eu comecei a repensar no meu olhar para como eu era quando criança, né? Eu pensei, poxa, deve ter alguma dica aí, algum aprendizado, né? O que que eu gostava de fazer? Poxa, eu queria ser veterinária, eu gostava de cuidar, eu gostava das velas, eu gostava das cores, dos cristais. Aonde que está essa sensibilidade, né? Será que ela foi deixada? E realmente eu comecei a fazer um curso de tarô, né, que hoje em dia, inclusive, é um grande projeto de uma amiga muito querida, que na verdade é uma jornada, né, da jornada do louco ao mundo, que são os arcanos maiores do tarô. E nessa jornada é que eu fui entendendo os arquétipos, os símbolos, a potência que tem você enxergar a vida a partir desses símbolos maiores, assim, vamos dizer, que todos podem entender, mesmo com diferentes é, planos de fundo, histórias, né? Todos nós a gente consegue se comunicar a partir de uma coisa. Então isso começou a me encantar muito. E foi justamente nessa época que eu estava querendo fazer uma transição, não sabia exatamente como.
E aí, estudar esses símbolos me ajudou. Eu comecei a atender com tarô, aí eu fiz o curso de barras de Access, também comecei a atender amigos, né, no início. E aí eu vi que eu sentia uma alegria muito grande nesses momentos, assim. Era como se eu estivesse colocando uma energia nas ações que eu estava tomando e isso viesse de volta para mim. E eu acho que essa que é uma coisa que ficou, um aprendizado que ficou. Quando eu percebo que eu sinto essa energia de volta, para mim é uma dica muito importante de que é por aí, sabe? Aham. Então, é isso. Eu comecei a fazer alguns outros cursos de radiestesia, né? A tentar outras meditações. E eu percebi que nossas emoções, nossos sentimentos, nossas sombras e luzes, assim, nos unem, né? Como humanidade. E os símbolos também, de alguma forma, como eu falei, tornam essa linguagem mais universal. E acho que isso me encantou muito e por isso que eu tô aqui hoje. Uhum. Sim, com certeza, né? Olha só que vasto universo, no final das contas, que você teve percorrendo, né? Que caminho extenso, né? E eu gosto muito de uma frase que eu queria compartilhar com vocês, Hum, que eu inclusive deixei aqui do lado para ler para vocês. Porque na verdade é uma frase do Carlos Castaneda, né? E que fala justamente sobre caminhos, né? A gente estava pensando qual que é o nome que a gente vai dar para essa conversa, e eu pedi para ser o caminho do coração, justamente porque eu acredito muito nisso que eu vou ler agora, se você qualquer caminho não passa de um caminho, e não há afronta para si nem para os outros em largá-lo, se é isso que o seu coração lhe manda fazer. Mas a sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo ou de ambição. Olhe bem para cada caminho e com propósito. Experimente-o quantas vezes for necessário. Depois, pergunte-se, e só a si: esse caminho tem coração? Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma, mas um tem coração e o outro não. Um torna a viagem alegre, enquanto você o seguir, será um com ele. hum, E eu acho essa frase muito linda, porque é justamente por aí. A gente tem, como a Mai tinha comentado anteriormente, no nosso ensino, eu acho que existe uma ideia de que há um caminho só que é certo, né? E que em algum momento você se encontra em uma bifurcação e você pode errar ou acertar. E eu não acredito mais nisso. Eu acho que por muito tempo isso acabou até me perseguindo, assim, poxa, mas eu vou mudar agora, eu já tinha escolhido ali atrás, né? uhum, E hoje eu não vejo por esse lado. Eu acho que cada passo que a gente dá vai construindo um novo caminho. Não é como se existisse um certo ou um errado. E o mais importante é ter o coração. O seu coração está nesse caminho. Acho que é, como aquela sensação que eu comentei antes, né? é, é verdade, né, Bianca? Assim, nessa fase, né, não bastasse aquela pergunta lá na infância, né, o que você quer ser quando crescer, e aí aquilo é tão distante, né, como assim, né? Depois vem essa pressão mesmo nesse período aí do ensino médio, e normalmente a decisão é como se fosse para sempre, né, assim, é agora, né, assim, eu tenho que saber e vai ser para sempre. E eu costumo dizer mesmo para algumas pessoas que chegam até mim e nesse momento com essa ansiedade, né, assim, nossa, mas é para sempre, né? Assim, não, não é para sempre, né? Eu digo, é agora, é neste momento, né? Assim, é a pessoa que você é, olha como você já cresceu, né? Assim, desde que você era criança, como tantas coisas que te interessaram, e aí você está escolhendo isso, mas, né? Tantas ofertas vão chegando, e aí a gente pode escolher outras coisas. E a gente, no final das contas, é isso, né, Bianca? A gente sempre vai aproveitando todas as coisas que a gente vai aprendendo, né? Nenhum caminho, no final das contas, é desperdiçado, né?
Sim, com certeza. Acho que a gente também tem que entender que a gente vai tomando decisões com as ferramentas que a gente tem naquele momento, né? Não Uhum. dá pra gente olhar pra trás e se cobrar de alguma coisa. Naquele momento era o melhor que a gente podia fazer. Hoje eu aprendi com algo que eu fiz ali atrás e assim vamos seguindo, né? É, Pelo menos eu acredito muito nisso, assim. com certeza, né? E essa frase é uma frase particularmente marcante para mim, né? Preciso contar isso para você também, né? Eu li muitos, se não todos, os livros do Castanheda lá na década de 70, da minha juventude, né? E, e essa frase realmente ficou muito marcante para mim, entre outras, mas essa também muito marcante. E essa frase eu cheguei a usar na apresentação da manhã terapêutica lá do Espaço Terapêutico Ah, Movimentos, né? sim, Isso que a gente realizou ano passado, né? Enquanto a gente não estava nessa história da pandemia e tal. E é muito gostoso estar ouvindo, então, esse seu relato também, com essa frase, né? Assim, a gente se identifica um pouco mais e a gente se sente mais unida, né? Essa coisa de como é que a gente olha para esse mundo e como é que a gente se permite as escolhas, né? Muito sim. gostoso. Ai, que E legal, aí, Olivia. Sim, concordo muito. Acho que a gente vai se encontrando não é por acaso, né? não é por acaso, além de tudo, né? E aí, quais são os seus próximos passos nesse caminho, Bianca? Então, na verdade, eu estou muito animada porque semana que vem eu vou começar uma pós-graduação, agora em psicologia transpessoal. Então, eu entendi que é mesmo esse caminho. Eu tenho muita vontade de saber mais, de entender melhor como a gente se relaciona, nossas emoções, sentimentos, né? Como que isso tudo se dá. E, claro, não só por uma parte prática, quer dizer, teórica, mas muito mais por essa questão prática, né? Eu acho que isso foi me mostrando e agora eu queria entender por outros lados. Então, eu estou muito animada a começar essa pós-graduação agora. Acho que eu vou aprender muita coisa. Sim, que lindo, né? Está sempre enriquecendo e essa busca, né? Que na verdade faz com que a gente amplie o nosso cenário e possa cada vez mais compreender as pessoas que chegam até nós, né? Em busca de um apoio, em busca de encorajamento, de entusiasmo, do que quer que seja, para exatamente ou escolher o caminho ou seguir no caminho, né? É Sim, muito fortalecer, né, as escolhas que já foram tomadas, assim. assim. E você está atendendo online também agora, Bianca? Tô sim. Principalmente com o tarô, as meditações guiadas, a radiestesia, né? Eu Hum. consigo atender online, tenho atendido, assim. Ah, que bom. E diz uma coisa, Bianca, o que que você teria assim para dizer, né, para quem está em busca de um caminho, né? Seria qual seria o impulso, qual seria a dica? O que que você teria para falar para uma pessoa que está num momento desse, né? Sim. Eu acho que na verdade, o que importa é cada passo, né? Então, às vezes a gente busca um caminho, procura um caminho olhando lá na frente, onde ele vai dar, ou onde ele tá, né? Aqui no meio disso tudo, e não enxerga que tem um chão logo abaixo de nós para dar um passo, né? Hum. E hoje eu dou um passo, amanhã eu dou outro, né? Eu acho isso mais importante e mais bonito da gente estar presente em cada passo do que olhar lá para frente, né? Buscando um caminho como se ele fosse estático e ele não é, né? Ele vai sempre se modificando a partir de cada passo que a gente dá. Então, me lembra também aquele poema do Antônio Machado, né? De que fala que caminhante não existe caminho, o caminho se faz ao caminhar. E é Uhum. justamente isso. Então, se você está buscando um caminho, às vezes é mais importante buscar
dentro, qual é o passo que mais faz sentido agora para mim? O passo, né? E Hum. aí, dar esse passo. Eu acho que é um pouco por aí. E a Mai está aqui perguntando também se você esteve lidando assim, com algum tipo de pressão externa na sua mudança de caminho, né? Seja pelos amigos, pela família, como é que foi? Que ótima pergunta, Mai. Obrigada. Sim, eu tive. Eu acho que não é incomum, né, a gente ter algum tipo de questionamento. Como a gente tinha comentado, existe uma visão de continuidade, né? Poxa, você escolheu uma coisa ali atrás, você vai mudar agora? Com que estrutura, né? Será que você vai ter estrutura financeira suficiente para conseguir seguir? E na verdade, foram pressões mesmo, como a Mai falou, porque justamente você começa a se questionar. Então, tem algo interno que diz sim, vá, e tem algo externo que fala, mas tem certeza? Você vai dar conta? Mas quem é você para dar esse passo, né? Então, eu acho que o que ajudou muito, muito, é eu estar muito conectada no meu caminho de autoconhecimento mesmo. Mesmo com as terapias, ou com o próprio tarô, como eu comentei, ligada aos símbolos, aos sinais, às questões que batem para mim, né? Porque assim eu falava, não, eu conseguia ouvir que o meu sim era maior do que essas pressões. E no fundo, eu acredito muito que quando a gente está bem, quando a gente acredita naquilo e sente aquela energia de volta, como eu tinha comentado, é, a estrutura vai sendo criada. Inclusive, ela pode ser mais sólida, por mais que demore um pouco, do que alguma estrutura já pronta, que a gente não encaixa muito bem, mas fica ali, sabe? Uhum. Então, assim, acho que eu tive essas pressões, mas ainda bem, com a ajuda de muitos amigos também, eu consegui seguir no que eu acredito. E hoje eu sinto que fiz o que era melhor para mim. É muito importante. No final das contas, né, esses desafios, né, assim, causados pela pressão dos outros, muitas vezes nos leva mesmo a reconhecer, né, assim, com mais convicção a nossa própria escolha, né? E é muito difícil, né, a gente poder reconhecer que, apesar de toda a insegurança concreta, né, que essa escolha pode trazer para a gente, que ainda assim é aquilo que nos deixa mais seguros, né? É verdade. Acho que talvez quando as coisas se movimentam externamente, nos fazem mover, a gente consegue perceber qual é o nosso centro, né? Qual é o nosso ponto de equilíbrio. E aí a gente pode ir a partir dele, né? É, olha só, você é uma excelente terapeuta, a Sônia está dizendo. Ah, obrigada. Estou vendo muitos amigos queridos, pessoas que eu admiro muito aqui presentes. Muito obrigada. Muito gostoso. Eu Então, acho que tem uma. Eu acredito muito que a gente partilhar a nossa história, e aí talvez, Olivia, você que trabalha também com essa questão de contar, né, narrar nossas histórias, é, isso é muito importante, porque quando a gente enxerga no outro a possibilidade de fazer algo parecido, né, ver algum tipo de semelhança, isso pode ser muito potente. Eu acho que eu vi isso em outras amigas que tomaram decisões de mudança, né, de carreira, e isso me fez sentir que era possível. E eu também já ouvi de outras amigas ou outras pessoas queridas de que a decisão que eu tomei incentivou elas a fazer alguma coisa que elas temiam de alguma forma. E eu fiquei muito surpresa, na verdade, né? A gente não imagina. E ao mesmo tempo muito feliz, porque eu acho que é isso. Quanto mais a gente chega próximo de quem a gente é, no mais profundo, na mais essência, é, mas por algum motivo a gente auxilia quem está ao redor a enxergar isso nelas também, né? A enxergar esse caminho. sim, sim. Cada história, né, no final das contas, pode trazer mesmo uma inspiração, né? Acho que a gente pode aprender, inclusive,
com histórias que podem dizer assim, são meio sinistras, né? É Não é o verdade. seu caso, mas é histórias da humanidade, né? Então, lógico, eu pensei agora em histórias, em biografias, como por exemplo a do Hitler, sabe? Assim, que, lógico, traz muita destruição, mas a gente aprende conhecendo essas histórias, né? A não cometer os mesmos erros, a se precaver. Então, toda a história, né, tem esse potencial, né, de nos despertar e de nos inspirar para um outro movimento, né? Com A Mai de novo certeza. está aqui dizendo que faz ver as possibilidades, precisa de coragem, mas vale a pena, né? São um caminho que parecia tão solitário, de repente fica cheio de bons companheiros de viagem, a Sônia está falando, né? Muito Nossa, com gostoso. certeza. Que lindo, é muito isso mesmo, né? De É, repente fica cheio de bons companheiros de viagem. é isso mesmo. E aí, semana que vem, né, a gente vai estar dando início a uma nova fase das lives, Bianca. E a gente, até agora, teve trazendo as histórias, né, dos profissionais que trabalham lá no Espaço Terapêutico Movimentos, e a partir de agora, a gente vai trazer as lives com conteúdo das modalidades que cada profissional realiza no espaço, né? Então, quem está aqui ouvindo a Bianca, saiba que a Bianca volta, né? E volta Sim, falando de alguma das suas modalidades, né? E semana que sim. vem a gente tem a Elaine com o tema Observe os Sinais, né? A Elaine é terapeuta que também atua lá no espaço. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre a Elaine, a gente tem tanto a live que já aconteceu com ela, que ela já se apresentou, como a gente tem as lives também lá no YouTube, né? E tem o site, que dá para poder também reconhecer um pouquinho os profissionais e as modalidades que a gente tem, né? E Eu Desculpa, Olivia. imagina, Não, eu só queria comentar que aquilo que a Sônia falou, né, de encontrar bons companheiros de caminho, de jornada, eu acho que o Espaço Movimentos tem sido isso também, né? Encontrar outros profissionais muito competentes que ensinam muito e, inclusive, que tem vários conteúdos interessantes ali no blog, né, do site uhum, do Espaço Movimentos, que vale a pena conferir. O último texto que eu escrevi foi sobre usar a intuição para fazer escolhas. Eu acho que bate muito também com isso de caminho, né, quando a gente está indeciso em alguma situação. Enfim, vale a pena olhar para esses conteúdos. com certeza, muito boa lembrança trazer aquele seu texto, né, sobre a intuição, que é realmente um ingrediente importante, né, para as nossas escolhas, né, e para essa conexão com o coração. Bianca, muito obrigada por trazer a sua história, né? E agora a gente te aguarda num outro momento para trazer o teu conhecimento sobre uma das modalidades para estar apresentando. E para todos que estão aqui conosco, muito boa noite, muito obrigada pela presença. E segunda-feira que vem, às 19 horas, estamos aqui com a Elaine. Obrigada, Olivia. Obrigada a todo mundo que participou. Estou muito feliz. Uma boa semana para vocês. Boa semana. Tchau. Um beijo, tchau. Tchau.